Visitei uma prisão na Virgínia, contratada pelo Departamento de Segurança Interna para entender como alguém pode ser expulso do país por maconha. O resultado é que ambos sabemos que ele fez algo errado, mas isso não seria, tipo, dupla punição ou, sabe, algo assim? Você já foi acusado, já cumpriu pena, já terminou a condicional. Enfrentar tudo isso e ficar longe da família por tempo indeterminado, isso é difícil. A deportação de imigrantes com antecedentes criminais é prioridade do presidente Trump. Tolerância zero para estrangeiros criminosos. Zero! Zero! A deportação em massa sob pretexto de combate ao crime não é novidade. O presidente Obama supervisionou um aumento de 80% nas deportações, removendo cerca de 1,5 milhão de não-cidadãos com condenações criminais. Embora muitos imigrantes tenham sido deportados por crimes graves como assassinato e estupro, a aceleração das deportações fez com que a maioria fosse expulsa por delitos menores e não violentos, como posse de maconha. Não só pessoas sem documentação estão sendo deportadas. Residentes permanentes legais também estão sendo expulsos. Vim a Front Royal, Virgínia, para conhecer Melissa Lawrence, cujo marido Kenó, portador de Green Card, foi deportado em 2013 por uma acusação relacionada à maconha. Quero ver como é ser uma família americana pega na varredura das deportações. Don't listen to what JT's saying, okay? Então, Melissa, por que Davário tá lutando? Achei bom pra ele, já que o pai era ótimo em luta livre. Ele treinou todo o ensino médio. Kenó ficou em segundo lugar no estado. Uau! Como conheceu o Kenó pela primeira vez? Eu diria que reparei nele pela primeira vez quando ele chegou aqui da Jamaica. A gente ficou meio próximo numa das aulas uma vez e eu ouvi ele falando. E eu fiquei, o quê, meu Deus? Você quer dizer que ouviu o sotaque dele? Ele falava patuá com todas as gírias de lá. Cheguei em casa e contei ao meu pai sobre um cara recém-chegado da Jamaica. Achei legal e disse o nome dele, e meu pai comentou que era um nome diferente. Então depois, quando a gente começou a namorar, que foi um pouco depois do meu último ano do ensino médio, eu falei, pai, você lembra que eu cheguei em casa te contando sobre aquele cara que veio da Jamaica? Ele perguntou, ah, sim, o que tem ele? Eu respondi, agora ele é meu namorado. Me conta sobre o Kenó, tipo, como vocês se conheceram? A gente estava no mesmo time de futebol americano, no time de futebol americano do ensino fundamental, e jogamos juntos até o último ano. E aí começamos a lutar juntos quando eu estava no 9º ano. Então, a gente lutou juntos por 4 anos também. Bem, imagino que ele também se destacava um pouco. O sorriso dele se destacava, estava sempre sorrindo. Parecia que Kenó era como um estrangeiro numa cidade americana. Não, de jeito nenhum, eu não pensei nisso, não. Vendo o que acontece agora com Melissa e ele, sabendo que ele foi expulso do país. Eu não acho que ele fez nada de errado. Quero dizer, ele não fez mais do que a metade dessas outras pessoas que ainda estão aqui já fez. Esse é o lance. É como um pedaço de papel que diz que você é um cidadão. Ele cresceu aqui. Essa é a cidade natal dele. Ele tá aqui desde a 6ª série. Após tantos anos, isso não te torna cidadão? Achei que sim, mas não sei bem como funciona. Deveria ser. Ele trabalhou aqui, tem esposa e filho, e nem pode vê-los. A gente meio que virou melhores amigos. Sentia que podíamos fazer qualquer coisa juntos. Éramos uma ótima equipe, não importava o que fosse. Mamãe, está molhada na parte de trás da minha calça. Tudo bem, vai lutar. Obrigado, Davário. Como o Kendall foi pego? Ele recebeu uma ligação de um amigo à noite. Ele falou, vamos lá, precisamos fazer algo rápido. Perguntei, onde vamos? Ele respondeu, só precisamos sair, vou entregar algo ao meu amigo. Então nós fomos até lá. Ele entregou para o amigo dele maconha.
Quero dizer, ele deu pra ele ou ele vendeu? Não, ele vendeu. E vários meses depois, ele recebeu um papel dizendo que tinha sido indiciado e a gente não fazia ideia do porquê. Depois do processo na justiça, descobrimos que o amigo que fomos encontrar naquela noite usava um microfone escondido e gravou toda a transação. E por que ele usava um microfone? Aparentemente, ele trabalhava com o departamento de polícia de Front Royal. Quinault foi pego vendendo maconha pro amigo dele, que estava trabalhando como informante. Ele foi ao Tribunal de Circuito do Condado de Warren, recebendo 2 acusações de posse com intenção de distribuir. O advogado de Quinault aconselhou ele a não contestar as acusações no tribunal e a se declarar culpado, sem alertá-lo sobre o impacto que essa confissão poderia ter em seu status migratório. Cumpriu 3 meses de prisão e saiu em 2009 em liberdade condicional. Foi difícil, mas sabe, ele cometeu um erro. Ele estava disposto a pagar por isso e nós apenas enfrentamos a situação. E ele ficou incondicional. Naquele momento, nossas vidas começaram a entrar nos eixos. Nós 2 estávamos apenas trabalhando e levando vidas normais um pouco mais adiante. Fiquei grávida. Então foi incrível. Estávamos mais do que felizes porque nós 2 tínhamos acabado de decidir que estávamos prontos para uma família. Estávamos prontos para sossegar e achamos que aquele era o momento certo. Quando Melissa estava grávida de 6 meses, o casal resolveu depositar suas economias num banco local. Mas, receosos por causa de um incidente anterior em que homens negros haviam trazido notas suspeitas de serem falsificadas, os caixas do banco chamaram a polícia e os policiais apreenderam o dinheiro deles. Acho que estavam apenas estereotipando ele. Fiquei furiosa ao saber que levaram todas as nossas economias. Eles não queriam falar conosco. Eu disse, vou prestar queixa contra o departamento se ninguém falar comigo. Acredito que tentavam se proteger, por isso ele foi detido. Um mês depois, Quinault foi chamado à delegacia achando que saberia quando receberiam o dinheiro de volta. Mas quando ele chegou, a Agência Federal de Controle da Imigração e da Alfândega, conhecida como ICE, estava esperando para detê-lo. Apesar da polícia confirmar que as notas não eram falsas e não apresentar novas acusações, Quinault foi colocado sob custódia federal e enviado para uma penitenciária de segurança máxima. Sempre que entro por aquelas portas, é como uma montanha-russa de emoções. Felicidade, ansiedade. É triste entrar aqui e ver pessoas aqui dentro. Sempre tinha um cheiro estranho naquela área. Era simplesmente uma sensação muito desagradável. É isso que fazem todos os dias, presos nessa pequena área de concreto, sem liberdade, escolhas ou nada. Então, quando Quinault foi trazido aqui pela primeira vez, o que vocês sabiam? Tipo, o que vocês sabiam que estava acontecendo? A acusação original dele era apenas distribuição. Quando os tribunais federais assumiram o caso, eles classificaram como tráfico de drogas, o que virou uma acusação por crime agravado. Eu fiquei muito assustada porque sabia que tinha a ver com imigração. Você pensou que talvez, se vocês tivessem se casado, isso poderia ajudar no caso de imigração dele? Esperávamos que sim. Caso isso tivesse ajudado, deveria ter ocorrido antes das acusações iniciais. Claro. Mas ele já tinha um anel e já tinha planejado, porque eu o encontrei enquanto ele estava aqui. Sério? Sim, escrevi uma carta para ele dizendo que achei um anel hoje. Fiquei só querendo saber em qual dedo você queria que eu colocasse. Porque só cabe em um, infelizmente. Ele achou engraçado. Nós decidimos que íamos simplesmente seguir em frente e fazer isso. Então pedimos para o pastor ficar aqui nesse espacinho. Ele precisava estar ao telefone com o Quinault para que o Quinault pudesse ouvi-lo, e eu só conseguia ouvir o pastor. E a gente só olhou através do vidro
Disse o que precisava ser dito e... No final, quando ele diz, bem, você pode beijar a noiva. O que você fez? Mandei um beijo pra ele. Conselho: nós entrevistamos pessoas de todas as áreas. E depois de um tempo, você começa a ouvir a mesma história. Sempre começa com Wi-Fi grátis. É, Wi-Fi de aeroporto. Quem diria que eu perderia tanto assim? Eu estava só em um café respondendo e-mails. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer comigo. Foi um erro bobo. Eu deveria ter suspeitado. Meu computador foi hackeado, roubaram meus dados do cartão e fui cobrado uma fortuna. Alguém invadiu meu computador, pegou algumas fotos bem íntimas minhas e colocou na internet. Isso me machucou muito, de verdade. O patrocinador de hoje é importante por isso. A VPN da Surfshark protege e criptografa seus dados pessoais online. Quando seu dispositivo se conecta à internet, todas as suas informações, como dados de cartão de crédito ou fotos pessoais, são criptografadas. Assim, sua atividade permanece oculta de qualquer pessoa tentando rastrear ou espionar você. E o melhor de tudo, uma assinatura cobre um número ilimitado de dispositivos. Então, seja você esteja preso no aeroporto, trabalhando em um café ou usando qualquer rede pública que encontrar, Surfshark ajuda você a navegar com mais tranquilidade. Para começar a navegar com segurança hoje mesmo, acesse surfshark.com/discount. Use o código DISCOUNT no checkout para ganhar 4 meses extras de Surfshark VPN, além de uma garantia de 30 dias sem risco. Agora, vamos voltar ao assunto. Há outros momentos de quando você estava aqui, nesse espaço, naquele banco, de que você se lembre? Ele perdeu o nascimento do filho. Tipo, o primeiro e único filho dele. Isso é... Por que ele não podia sair e ir ao dispensário de maconha? Eu realmente não sei. A advogada só pôde dizer que era porque ele era enquadrado na categoria de crime agravado. É difícil saber que ele não vai recuperar isso. Foi solitário. A única pessoa que você quer que esteja lá, não está lá. É difícil. Isso provavelmente é uma das coisas que eu nunca vou deixar pra trás. Nunca. O que você quer dizer? Isso vai me irritar por um bom tempo. Não tem ninguém com quem ficar brava. Então você só fica brava com tudo. Tudo, tipo, todo dia. É difícil. Não vai embora. Não vai embora. Knopf ficaria na prisão pelos próximos 2 anos. Quero saber por que esse residente legal, já tendo pago sua dívida com a sociedade, foi preso novamente. Por isso fui me encontrar com César Cuauhtémoc Garcia Hernández, professor de Direito e especialista em imigração. Por que o governo passou a prender pessoas enquanto esperam deportação? Mira, medo de que os migrantes fossem a razão pela qual as drogas ilícitas estavam devastando nossas cidades em meados dos anos 80. E assim, as mesmas legislações federais que iniciaram a guerra às drogas nos anos 80 são as mesmas que adicionaram um conceito chamado de felônia agravada à Lei Federal de Imigração. Esse conceito de felônia agravada começa com crimes muito sérios e vai se expandindo continuamente ao longo dos anos 90, de modo que hoje, pular a catraca no metrô pode fazer com que você seja condenado por um crime de furto, que é considerado uma felônia agravada. A ampliação da definição de felônia agravada aumentou o número de imigrantes sujeitos à deportação nos anos 90. Só depois dos ataques de 11 de setembro que o ICE passou a priorizar a captura de não-cidadãos com condenações criminais como medida de segurança nacional. Programas federais de imigração, como Comunidades Seguras, transformaram autoridades municipais e estaduais em agentes de imigração, ao criar uma rede centralizada de compartilhamento de informações. Imigrantes detidos por infrações leves de trânsito ou posse de maconha podiam logo chamar a atenção do ICE e ser enviados para instalações federais de segurança máxima. Como violações de imigração são questões civis e não criminais, imigrantes detidos não recebem advogado. Muitos apenas esperam o seu destino na prisão. Detidos indefinidamente numa máquina nacional de detenção e deportação extensa e ineficiente. Temos um sistema carcerário de imigração em larga escala que pode rapidamente fazer pessoas desaparecerem nas entranhas de uma rede sem supervisão.
Ei, Olá, como você está? bem, e você? Tô bem, entre, bom te ver. Sim, também é bom te ver. Então, o que vamos preparar? Vamos fazer biscoitos caseiros de açúcar. E você é meio que a cozinheira da família? Na verdade, não. Tudo bem, sem problemas. Keno era, na verdade, o cozinheiro da família. Sério? Sim, ele adora. Não me importo, mas prefiro comer do que cozinhar. Quando o Keno estava aqui, vocês dois estavam trabalhando, certo? Sim, Bem, tem sido difícil de certa forma? Tipo, desde que ele se foi, basicamente, você perdeu uma renda. sim, nunca fica mais fácil, especialmente tendo uma criança. Quanto mais eles crescem, mais caro fica. Você não percebe o tamanho desse peso quando está dividindo tudo e quando isso simplesmente é tirado automaticamente, sabe? Você realmente não tem como se preparar ou lidar com isso. Você consegue pagar suas contas e comprar mantimentos? É uma luta. Pago minhas contas na maioria das vezes. Sim, eu trabalho muito duro. Você recebe alguma assistência do governo? Sim, eu preciso. Eu até poderia passar aperto e não receber essa ajuda, mas não. Eu não quero nem imaginar que tipo de vida a gente estaria levando se eu não tivesse essa ajuda. Tentar tirar ele de lá foi um peso financeiro pra você? A gente basicamente gastou até o último centavo que tinha no nosso nome com advogados e prisão. Na última apelação, não conseguimos pagar porque já tínhamos usado todas as economias para começar nossa família e cobrir esses custos. A gente teve que entregar tudo para completos desconhecidos que não resolveram nada. Você não tem nenhum controle sobre a vida do seu marido e sobre a sua própria vida. Sim, E por quê? um pouco de maconha. Enquanto Kenol esteve 2 anos detido num centro de detenção imigratória, Melissa lutou contra sua deportação, usou todas as opções legais e gastou suas economias com advogados. Sem recursos ou dinheiro, eles desistiram, e Kenault foi deportado para Jamaica em 2013. Me juntei a Melissa e Davário enquanto se preparavam para outro Natal longe de Keno. Posso ajudar? Você pode ajudar a gente? Sim, eu adoraria. Obrigada. Aqui, deixa comigo. Eu vou ficar bem aqui. Davário, do que você mais gosta no Natal? Enfeitar a árvore. Então, tipo, quantos natais já se passaram sem o Keno? Este será o nosso quinto. Quinto. Sim. Nós nunca tivemos a chance de fazer isso juntos como família, então... Eu vou ligar, eu faço isso. Certo, vamos fazer com esse. Tudo bem, talvez você possa me ajudar. Eu vou fazer isso sozinho. Tudo bem. Ok. Tadá! Essa é uma árvore bonita. O que você acha? O que você acha, Davário? Ainda não. Vamos fazer a parte de cima. Você poderia me ajudar a colocar isso um pouco mais longe? Alô? Um pouco mais longe? Oi, amor. Nada, estamos aqui, decorando a árvore de Natal. Temos companhia aqui. Tá bom, vou te colocar no Viva Voz pra você dar um oi. Alô? Oi, Kenol. É o Krishna. Oi, como você está? É bom ouvir sua voz e te conhecer. Também é bom ter notícias suas. Eu sinto de verdade que Davário e Melissa, tipo, realmente sentem sua falta. Sim, também sinto falta dele. Kenol, como foi pra você quando chegou de volta à Jamaica? Parecia estar em casa? Voltar para Jamaica foi muito deprimente. De certa forma, fiquei feliz porque queria ser livre, mas não desse jeito. Achei que seria livre de volta na América. Me conte sobre como está a sua vida na Jamaica agora. Você sabe, a Jamaica tem uma taxa de criminalidade muito alta. Agora mesmo, no meu bairro, houve 5 assassinatos no último mês. Nossa! A pergunta pra vocês dois é, o que vocês fazem agora? Vocês conseguem, tipo, se reunir de novo? Bem, minha esperança é que o Departamento de Segurança Interna e o ICE olhem para o meu caso e vejam que eu não sou um traficante de drogas. Sim, cometi um erro e já fui punido 2 vezes. E eu assumo total responsabilidade por esse erro. Você acha que existe a possibilidade de você voltar pra casa? Melissa nunca desistiu de mim e ela está disposta a lutar comigo. Então, eu nunca desisto de voltar.
Vi a Washington, D.C. para me reunir com Heidi Altman, advogada de imigração e diretora de políticas do Centro Nacional de Justiça para Imigrantes, que atua pro bono no caso de Kenoh para buscar formas de trazê-lo de volta. O que mudou na forma como a imigração pode usar a categoria de felônia agravada para deportar pessoas? Tipo, o que é diferente agora? Sim, então, alguns meses depois que Kenoh foi deportado, na verdade a Suprema Corte analisou um caso chamado Moncrief versus Holder. Este caso era semelhante ao dispositivo legal usado para condenar Kenoh. A Suprema Corte decidiu que compartilhar pequenas quantidades de maconha socialmente não é uma felonia agravada, mas foi preciso chegar até ela. Meses após a deportação dele, já era tarde para Kenoh. Sempre argumentamos em nome de Kenoh que não deveria ser tarde para ele. E que no caso dele, diferente de tantos outros, há uma linguagem muito clara e simples nos regulamentos federais de imigração que permitiria que o caso de Kenoh fosse reaberto à luz dessa decisão superveniente. Para que ele volte, tenha a chance de finalmente ser ouvido e que um juiz de imigração decida se ele deve receber essa segunda chance. Neste momento, tudo o que precisa acontecer é que o ICE apoie nosso pedido para essa reabertura. Em que situação o ICE voltaria para negociar e aceitar uma nova audiência? Achamos que este é um pedido modesto. Tudo o que Kenoh quer é ter a chance de voltar, ser ouvido e ter seus direitos ao devido processo restaurados. Sabe, eu acho que o devido processo se trata de uma consideração individualizada. Deveria ser sobre considerar o lado humano de cada caso e então tomar a decisão apropriada. E eu acho que a injustiça aqui é que nenhum funcionário do governo esteve disposto a dedicar tempo para olhar para essa história humana. É só um arquivo, é só um número. Heidi fez apelos aos senadores democratas da Virgínia, Mark Warner e Tim Kaine. Melissa conta com eles para pressionar o ICE a reabrir o caso de Kenoh antes da posse do governo Trump. Ei! Oi! Como você está? Como vai? Bom te ver. Então, Heidi, vocês tentaram que um representante eleito assumisse o caso da Melissa e do Kenoh. Como isso acabou? Sim, tem sido mais um revés para o caso. Estávamos tentando marcar uma reunião com as equipes do senador Kaine e do senador Warner e o nosso pedido foi negado. Ok. Disseram para nós que é porque o centro sente que, neste momento, o custo político seria alto demais para intervir no caso de Kenoh. Nossas próximas palestrantes são Heidi Altman, do Centro Nacional de Justiça para Imigrantes, e Melissa Lawrence, que apoia o Centro Nacional de Justiça para Imigrantes na comunidade. Sejam bem-vindas. Olá, obrigada a todos. Meu nome é Melissa Lawrence. Estou aqui hoje para chamar a atenção de vocês para o quanto nosso sistema de imigração e deportação é realmente injusto e desigual. Se você tem amigos ou entes queridos que estão no sistema de imigração, oriente seus entes queridos, oriente seus amigos. Se soubéssemos mais sobre imigração, provavelmente não estaríamos aqui. Só quero dizer, lute pelos seus direitos. Sabe, todos sabemos como chamam o Kenoh, marido da Melissa. Chamam-no de estrangeiro criminoso. Quero aproveitar para chamar o Kenoh de outras coisas. Quero chamá-lo de um homem bom. Quero chamá-lo de pai, de marido, de um trabalhador dedicado. Quero chamá-lo de um homem que eu vi lutar pela família dele como você nem imagina. Então ligue para os senadores que representam a Melissa, o senador Tim Kaine e Mark Warner, e peça para que façam de tudo o que puderem para trazer Kenoh de volta para casa. Tenho muito orgulho de estar aqui com a Melissa e com todos vocês, do lado certo da história. Meus pais são imigrantes.
Eu sou filho de imigrantes e meu filho é neto de imigrantes. Acho que isso vale para quase todos nós. Esta é a história da nossa identidade nacional. Então, quando você começa a pensar que deportar pessoas e expulsá-las do país é a forma de tornar nosso país seguro, na verdade, você está expulsando justamente as pessoas que tornaram a América grandiosa em primeiro lugar. Quando você começa a deportar pessoas por crimes pelos quais elas já cumpriram pena, quando existe um conjunto diferente de leis que se aplica a pessoas que nasceram neste país e a pessoas que não nasceram aqui, isso ofende os valores que constituem a identidade americana. Quero dizer, Melissa é mãe solteira. O filho dela, Davário, vai crescer praticamente sem pai. Não por causa de circunstâncias pessoais, mas por causa de circunstâncias políticas. Existem argumentos sólidos para a reforma da imigração, mas confundir imigração com crime é uma tática racista e desinformada tão antiga quanto a própria proibição da maconha. Enquanto Trump reforça a máquina anti-imigrante, essas tragédias vão se multiplicar. Haverá mais quenous, mais famílias separadas, mais comunidades vivendo com medo, tudo em nome da mentira de que a deportação em massa, de alguma forma, torna o nosso país mais seguro.